Fala Rovai especial, Fala Rovai de sábado, um Fala Rovai para conversar com você sobre ele, de Judd Morro, aqui homenageando meu amigo Paulo Henrique Amorim, que chamava o juiz de Curitiba de Judd Morro. Por que Judd Morro? Porque é um cara, né, importado dos Estados Unidos para vir aqui combater o crime e a corrupção. Era esse o discurso. Tinha feito cursos, tinha sido amparado por grupos que trabalhavam com investigações sofisticadíssimas. Então, ele conseguia disparatar grandes esquemas. Mas o que se viu é que ontem, curiosamente, no dia em que Judd Morro anunciou, né, quanto recebeu da consultoria americana, né, da consultoria, até esqueci o nome, não, Alvarez Marçal, lembrei, rápido, Alvarez Marçal, da Alvarez Marçal, por um ano de contrato para, segundo ele, não trabalhar nos contratos das empresas que prestaram serviços da Lava Jato. São 78% do total arrecadado pela Alvarez Marçal durante o ano que ele trabalhou lá. É preciso saber o que ele fez, então. Né? Porque ele anunciou ontem que recebeu R$10 mil por dia. Esse é o valor que o Moro ganhou por dia. Um valor de futebol. É um salário de popstar da música. É um salário muito maior do que atores globais ganham, do que jornalistas que são destaque, são âncoras, que têm que ralar 14 horas por dia fazendo coberturas, apresentando, editando matérias em grandes empresas internacionais, como a CNN ganha. O salário do Moro, vou pegar aqui direitinho para não ser leviano, foi de 46 mil dólares, segundo ele, 45,8 mil dólares por mês. Isso é o salário, porque o Marreco de Curitiba teve também um bônus. Então ele ganhou, além disso, mais 150 mil dólares só de bônus, sabe, luva de jogador de futebol? No mesmo dia em que ele teve que abrir esses dados, porque ficou constrangido pelo escândalo que isso significava, o ex-presidente Lula foi inocentado no caso do apartamento triplex pelo juiz que assumiu o processo na Vara de Brasília. O Lula não é inocente, o Lula não é inocente. Foi o Supremo, não, acabou. Voltou o processo para Brasília, voltou para a primeira instância, e o juiz arquivou, falou, não tem nada, não consta nada. Então, o grande troféu do Moro durante a Lava Jato foi prender o Lula. E agora está ficando provado que ele foi um juiz ladrão, como disse o Glauber Braga, nesse processo nesse processo do ex-presidente. Está claro hoje isso. E, ao mesmo tempo, ele agora aparece como não mais juiz ladrão, talvez só como ladrão, talvez, por que não? Afinal de contas, quem é que é contratado por uma empresa americana que, tem mais um detalhe, abriu o escritório em Brasília 2 dias depois do Moro abrir a sua empresa para prestar serviço para ela? A Alvarez Marçal sequer tinha escritório no Brasil. Ela abre 2 dias depois do Moro abrir a sua empresa. Aí contrata o Moro, mas não vai trabalhar com os contratos da Lava Jato, que são 78% dos nossos contratos. Não vão. Você só estou contratando você para trabalhar com as outras coisas. Eu vou te pagar 150 mil dólares aqui, para começar,
e mais um saláriozinho de quase 50 mil dólares por mês. Total, 3 milhões 500 e pico de mil. Ou seja, 10 mil reais por dia. Tudo bem, Marreco? Tudo bem, tranquilo, fechado. Essa é a parte visível da operação. Já tem muita gente dizendo que esse contrato pode ser um contrato apenas inicial, até porque envolveria a negociação dessas empresas, na venda delas, e aí que o Moro entraria, como disse o Nassif, como um sponsor, como um fiador. Que ele diria, ele assinaria todos os pareceres de que o compliance, de que o processo foi feito adequadamente, com as regras para o mercado, para a justiça brasileira, para o careco-teco, e aí os investidores poderiam comprar o Odebrecht, poderiam comprar empresas que ele faliu, que ele quebrou, que ele arrebentou. Ele garantiria, ele é o cara, ele é aquele cara que tem uma borracharia na estrada e que coloca o prego para as pessoas poderem ir depois consertar o pneu na sua lojinha. Então, ele botou o prego, furou o pneu do carro das empresas e agora ele vai dar um jeito de dizer que esse carro pode ser vendido no mercado saindo do fiador. Isso feito, ele entraria ganhando muito mais. Bom, ele se retira, rompe o contrato, agora no final do ano, não renova, podia renovar por mais um ano, e aí que talvez tivesse outros ganhos, e vem para ser candidato à presidência da República, contratado pelo Podemos, o partido sob o qual ele não investigou ninguém, nem o Álvaro Dias, que tinha recebido doação do Youssef antes. O Álvaro Dias, que é do Paraná, foi absolutamente santificado e beatificado pela Lava Jato, tratado como aliado da Lava Jato em tudo. Não teve nada, ao contrário. Eles mandaram prender o ex-governador Beto Richa no final da eleição, no meio da eleição do primeiro turno. O ex-governador Beto Richa, que era do PSDB, para poder favorecer a candidatura do Flávio Arns, que era aliado do Álvaro Dias e que se elegeu senador no lugar do Beto Richa. E fazendo isso, acabaram prejudicando também acabaram prejudicando também o Roberto Requião, né? E elegeram os senadores que queriam por lá. E agora vem com um projeto político. Esse caso do Moro é muito, muito mais grave do que boa parte das denúncias investigadas pela Lava Jato. Vai, você não está exagerando? Não. Algumas, por exemplo, peguem a história do Canceller. O que foi a história do Canceller? Eles falaram que era um caso de 80 milhões de reais. Aí descobriram que, na verdade, os 80 milhões de reais eram todo o processo de educação à distância que envolvia centenas de cursos e pessoas que haviam sido realizados. No final, eles chegaram à conclusão que talvez pudesse haver desvio em 800 mil reais. Vamos dar de barato que, de fato, então, tivesse tido esses 800 mil reais de desvio numa conta de 80 milhões. 800 mil reais de desvio é exatamente 4 vezes menos, 4 vezes e meia menos do que o Moro fechou de contrato em um ano depois de ter participado da Lava Jato. Mas vai, o Moro, o cara ganha bem, está acostumado? Não. Nós fomos no portal da transparência ontem pesquisar qual tinha sido o último salário do Moro em abril de 2020 como ministro da Justiça. Salário bruto, R$ 30.934 mensais. Então, ele saiu ganhando mais do que 10 vezes o que ele ganhava como juiz. Mas como juiz ele ganhava mais. Também não. Como juiz ele ganhava menos de salário. Aproximadamente 25 mil reais. Mas é evidente que aí ele tinha benefícios como o auxílio moradia.
que recebia, mesmo morando em Curitiba. Tendo apartamento em Curitiba, ele recebia auxílio moradia para ser juiz em Curitiba. Uma dessas coisas que, aliás, não é só ele que usa, muitos juízes usam, entre eles o Bretas, que é outro lavajatista, carioca, nesse caso, aquele que faz pose de fortão, que entorta a parede com Photoshop para aparecer o baço musculoso, e a esposa do Bretas também recebem auxílio moradia para poder morar no Rio de Janeiro, num apartamento deles no Rio de Janeiro. Isso é um esculacho total e o judiciário precisa começar a ser investigado nesses seus atos de corrupção. Mas o Moro, mesmo com tudo isso, foi ganhar 10 vezes mais. 10 vezes mais. Bom, fechou, cancelei. Capítulo Lula. O Lula foi investigado e foi condenado e foi preso por 580 dias por conta de um apartamento no Guarujá, que eu aqui corto os 3 dedos da mão, se conseguirem vender esse apartamento numa imobiliária por mais de R$1 milhão, R$1,2 milhão, chutando alto. Foi comprado por 2 milhões, por uma única oferta, 2 milhões, 1.800.000, de um cara que comprou e agora está fazendo leilão e vai perder muita grana, porque ninguém está comprando provavelmente esse leilão que ele está fazendo. Ele fez um carnê do baú da felicidade para a pessoa poder ganhar um apartamento, uma rifa. Inventou uma rifa, fez acordo com a Globo, com os veículos de comunicação, para vender rifa do apartamento do Lula. Só que, parece que virou mico. Então ele vai morrer com esse investimento, de que ele fez. Mas o apartamento valia algo em torno de R$1 milhão. E uma chacrinha em Atibaia. Um negócio que tinha 2 pedalinhos que viraram escândalo. Essa chácara sequer foi motivo da prisão do Lula, foi só o apartamento. Mas se juntar a chácara e o apartamento, não dá os 3,5 milhões que o senhor Sérgio Moro recebeu durante esse percurso de férias nos States. Afinal de contas, o que ele fez lá? Para que ele trabalhou? Por que ele foi contratado? Um brasileiro que não sabe nem falar cônjuge, fala conge, um cara que não sabe falar good morning, que errou, o e-mail dele é o juiz em inglês, que é com D, ele pôs o Juge, Juge, esqueceu o D, Jude Moro. O e-mail que ele mostrou no contrato está com erro de ortografia em inglês. O que ele foi fazer se o cara mal sabe falar inglês? Atender a clientes internacionais ou foi lavar mais limpinho um dinheirinho? Agora, esses contratos terão de ser investigados. E, na minha opinião, a candidatura do Moro pariu um rato. Ou seja, morreu. Escafedeu-se. Fez água. Moro ontem teve sua candidatura enterrada numa live, inclusive, vergonhosa, com Kim Kataguiri, o que mostrava o isolamento do Moro, com um deputado inexpressivo, que não é querido por ninguém na Câmara, que não tem um político sem expressão. Estava ali os dois conversando e repetindo todo momento a mesma coisa, mas o Bolsonaro e o Lula, e o Bolsonaro precisa mostrar as rachadinhas, sendo que o Moro foi ministro do Bolsonaro durante todo o governo com as rachadinhas no colo do Bolsonaro. O Moro teve a coragem ontem de falar, inclusive, dos cheques que a mulher do Bolsonaro recebeu do Queiroz, sendo que os cheques que a mulher do Bolsonaro recebeu do Queiroz foram da Michele, foram recebidos com o Moro, foram revelados antes do Moro ir para o governo, ainda no processo da posse do presidente. E ele foi para o governo e assumiu o Ministério da Justiça e escondeu o processo rachadinha e agora cobra a rachadinha do Bolsonaro. Vergonha na cara, Moro. Eu sei que é difícil, mas já era. Moro teve sua candidatura ontem ida para o brejo. Acabou a candidatura Moro e essa terceira via pelo morismo. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos.
a todas, todos e todes. Em pé.